Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo. E o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Eu vou ler com os irmãos no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Aqui Jesus Cristo confirma que ele é a serpente. A serpente é o número 9 no hebraico, que significa a sabedoria e o conhecimento. E é Jesus ele é o número 9. Eu vou ler com os irmãos. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Jesus está falando, ó. E ele diz assim, ó. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus ele é a serpente, e ele confirma aqui. A serpente significa sabedoria e conhecimento. Agora, quando você vai no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 34. Aqui está o que é o oposto da serpente. A serpente é a sabedoria, aquele que faz o bem. A serpente é aquele que recebeu sabedoria de Deus e usa a sua sabedoria para o bem. A hora que está escrito aqui, ó. Evangelho de Mateus 12, versículo 34. Está escrito assim, ó. Jesus Cristo falando, ó. Raça de víbora, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. Aqui Jesus chama os religiosos da época de raça de víbora. A víbora, o que é a víbora? A víbora é aquela que usa o conhecimento que Deus deu para ela para destruir os seus irmãos, com manipulação. É como a cobra que usa o seu veneno para matar a sua própria espécie. A víbora é aquela que devora a sua própria espécie. A serpente é aquela que protege a sua espécie. Portanto, a víbora é Satanás e a serpente é Cristo. Então agora estamos entendidos, né? Jesus é a serpente, aquele que defende a sua raça, e a víbora é aquele que destrói. Agora eu vou ler com os irmãos no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 33. Não, 33 não, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 33. Aqui é falando de novo, ó. Jesus falando de novo, ó. Serpentes, raça de víbora. Como escapareis da condenação do inferno? Aqui Jesus fala que eles eram serpente, eles tinham sabedoria, mas a raça dele era a raça de víbora. Por quê? Porque eles puxaram para o lado do Satanás, do mal. Ele usa, serpente significa sabedoria, e eles usam a sabedoria deles para praticar o mal. Então eles se tornaram uma víbora, como Satanás. Entendeu? Então Jesus é a serpente e o mal, Satanás e todos que seguem ele são raça de víbora. A víbora é aquela que devora seus próprios irmãos. E quando você vai aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, lembrando que o 9 é Cristo, a serpente. Olha o que Jesus está falando, ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Aqui Jesus Cristo fala que Satanás agora ele é um dragão, ou seja, um destruidor, e Jesus fala que ele é a antiga serpente. Porque serpente significa sabedoria. Antigamente, quando ele obedecia os mandamentos de Cristo, ele era sábio, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. Quando ele desobedeceu Deus, o Espírito Santo se retirou dele, portanto ele não é mais sábio. Ele tornou-se um destruidor e trabalha para destruir os filhos